Vamos voltar ao Brasil? Vamos voltar a falar do futebol nacional. Tem Copa do Brasil, Sul-Americana, a Libertadores está voltando, assim como o Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Corinthians a partir de agora no Bom Dia Fox. Tem treino ao vivo. O Gustavo Berton está acompanhando e traz as notícias pra gente. Seja bem-vindo, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem, Lívia? Obrigado. Bom dia a todos. Pois é, o Corinthians na fase final da sua preparação, né, para esse retorno do Campeonato Brasileiro. Finalmente, né, o torcedor estava com saudade de ver seu time em campo. O do Corinthians vai poder matar na quarta-feira, quando o Corinthians recebe Botafogo em Itaquera para o retorno do Campeonato Brasileiro. A gente está longe aqui, vou tentar mostrar. A gente está longe aqui dos jogadores, porque nesse primeiro campo que a gente está próximo aqui, onde a assessoria deixou a gente ficar, estão fazendo a poda do gramado, dando aquela parada para ficar tudo certo. E lá no fundo, os jogadores estão treinando. Bom, para quem está se ligando agora, não se lembra como é que foi essa parada do Corinthians, a gente faz um panorama geral. O Corinthians, nessa parada da Copa, perdeu 5 jogadores, 3 deles titulares, o Balbuena foi embora, o Sid Clay na lateral esquerda e também o Maicon no meio campo. Soma-se ao Léo Príncipe e o Casim, que eram reservas, mas também deixaram o clube. Também o Corinthians perdeu o Denis Lupe, que era analista de desempenho do Corinthians, e o preparador de goleiros Mauri Lima, que foram lá para o Almeida, time do técnico Fábio Carille. Bom, para o técnico Osmar Loss vieram 2 jogadores. Na lateral esquerda, o Danilo Avelar, para a vaga do Sid Clay, e também chegou o Jonatas para o ataque do Corinthians. Agora, o Corinthians está também numa negociação com outro jogador para tentar repor a vaga do Maicon no meio-campo. Trata-se de Douglas, volante do Fluminense. O Corinthians tem interesse em comprar esse jogador para que ele substitua o Maicon, seria a reposição do Maicon. O Fluminense ainda quer alguns jogadores em troca, caso, por exemplo, de 2 jogadores do Corinthians que estão por aqui, né? O Corinthians quer esses jogadores como o René Júnior, por exemplo, é um jogador que interessa também ao Fluminense. O fato é que o Douglas já foi, inclusive, sacado do último amistoso do Flu, inclusive porque há essa negociação com o Corinthians, mas o Corinthians quer realmente comprar esse jogador, independentemente dos jogadores que possam ir para a equipe do Fluminense, como eu falei, né? Caso do René Júnior e também do Paulo Roberto, outro jogador que interessa a equipe do Fluminense. Bom, é um possível reforço do Corinthians para o restante dessa temporada. O Corinthians espera fazer essa tratativa para o longo da temporada do Campeonato Brasileiro. Mas hoje é um treino importante também, porque o técnico Osmar Loss vai ter todos os jogadores à disposição. Jogadores que se recuperaram nessa parada para a Copa do Mundo, o caso do Cleison, o Jadson, o Ralf, jogadores que estavam machucados, e tem também já a reposição dos jogadores que estavam na seleção brasileira, como o Cássio e o Fagner, que chegou por aqui no sábado, já treinou com os companheiros. Então hoje o Fábio Carille terá aquele time principal. Ele não conta com o Mantuan, que machucou no amistoso contra o Cruzeiro, sentiu uma lesão muscular, mas de resto, todos os jogadores à disposição do técnico Osmar Loss para esse retorno do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, quarta-feira contra o Botafogo em Itaquera, o Corinthians vai matar a saudade da sua torcida e a torcida vai poder matar a saudade do Corinthians também. Eu volto com vocês. Berton, vamos fazer o seguinte, vamos matar um pouquinho mais da saudade da torcida que está ligada aqui no Bom Dia Fox, acompanhando as suas notícias. Quem é que fala com a imprensa hoje? A gente já tem a programação da coletiva? Tem sim, quem fala com a imprensa hoje é o Fagner, lateral direito do Corinthians. Como eu falei, ele estava na seleção. O Fagner se reapresentou só no último sábado, né? Porque ele era esperado, inclusive, na quinta-feira, mas ganhou os dias de folga do Corinthians, assim como o Cássio também recebeu os dias de folga. Só que o Cássio, como ele mesmo falou, né? Ele é fominha, se apresentou um pouco antes, estava no Brasil, resolveu vir antes aqui para o CT, acabou treinando com os companheiros. O Fagner aproveitou essa folga, né? Passou um tempo na Copa do Mundo com a seleção brasileira, um tempo passando com a família na Europa. Se apresentou no sábado, matou a saudade dos companheiros e hoje vai conversar com a imprensa para falar exatamente como é que ele espera que seja esse segundo semestre do Corinthians. Corinthians que foi muito cobrado no primeiro semestre do Campeonato Brasileiro, embora o título paulista não venha tão bem no Campeonato Brasileiro, uma campanha irregular, mas agora, como eu falei, né, o Osmar Loss teve esse tempo para treinar, vai ter todo mundo à disposição e quem sabe consiga dar uma cara melhor para o Corinthians. Mas o Fagner conversa com a imprensa hoje, Lívia. Legal, muito obrigada. O Berton está acompanhando o treino do Corinthians diretamente do CT Joaquim Grava, trazendo todas as notícias pra gente. Pronto, o torcedor do Corinthians, o Timão está voltando e voltando bem, Paulo Lima. Uma ótima coletiva hoje pra gente acompanhar no CT Joaquim Grava, porque o Fagner vai falar do Corinthians, vai falar do reencontro com a torcida, Campeonato Brasileiro, já tem um Botafogo pela frente, mas o Fagner acabou jogando uma Copa do Mundo e jogou e foi muito bem, o Paulo. Bom destaque, assumiu a posição, vestiu a camisa e está certo ponto muito questionado, né, no período de convocação, não seria o mais
aquele mais preferido pelos torcedores, né? E com a contusão do Daniel Alves e com a própria contusão dele, começou a Copa do Mundo no banco, se recuperando, mas a partir do momento que entrou, tomou conta da posição com muita personalidade, foi um dos nomes de muita qualidade no futebol brasileiro, na Copa, e evidentemente que no Corinthians ele inegavelmente é titular absoluto. Não acredito que seja um jogador para transferência internacional, muita gente fala isso, né? Mas eu não vejo esse mercado todo. E até porque vestir a camisa do Corinthians é tão importante como vestir a camisa de grandes clubes do futebol da Europa ou de qualquer outro lugar. Boa, nós estamos ao vivo com imagens do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava. O Berton, repórter do Fox Sports, já trouxe a notícia pra gente. Hoje, o Fagner fala em coletiva de imprensa e, claro, ao longo da nossa programação, você vai acompanhar. Só atualizando a tabela, Corinthians está em 10º e tem pela frente o Botafogo no Campeonato Brasileiro, que está em 9º. A Taça do Mundo é deles. Ficamos pelo caminho e os jogadores já voltaram para os seus clubes. O Fagner está no Corinthians, Cássio também já voltou para casa. E a gente vai agora ao vivo lá para o CT Joaquim Grava a acompanhar o Fagner, que está falando em entrevista coletiva depois do treinamento. Olha ele aí, tá de volta o lateral. Marco na minha carreira, né? Todo jogador ele sonha, toda criança, né? Ela idealiza um dia poder estar numa seleção, numa Copa do Mundo. Né, para mim foi um sonho realizado, né, foi momentos, lembranças que vão ficar, né, porque a gente sabe o quanto é difícil você poder ir, você poder representar o Brasil, e a gente sabendo da disputa que é, né, o futebol brasileiro, de inúmeros jogadores que surgem a cada dia, né, então para mim foi uma felicidade imensa, né, de poder primeiro ter sido relacionado entre os 23 e depois trabalhando, esperando a oportunidade, ter a oportunidade de jogar e poder demonstrar o porquê que eu estava lá e poder ajudar da melhor forma, né? Então, para mim, foi lembranças e serão guardadas para sempre com muito carinho. Bom, é uma semana que é importante porque se fala de uma reunião ou de algumas reuniões entre a cúpula da CBF e a comissão técnica do Tite para manutenção ou não. Queria te ouvir se você defende a continuidade, se você acha que o melhor para o futebol brasileiro é que esse ciclo continue com o comando do Tite, pelo menos por mais 4 anos até a próxima Copa. Sem dúvida. Né? Ele demonstrou toda a capacidade dele, né, em 2 anos, uma seleção que até então fora de uma Copa do Mundo, né? E ele consegue resgatar o torcedor brasileiro, o orgulho de torcer pela seleção. Né? Então, eu acredito e gostaria de ver ele nesse ciclo completo até o próximo Mundial. Fagner, a gente está ao vivo para o Jogo Aberto. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre esse retorno, agora voltando para a lateral do Corinthians. Como que está essa expectativa, retorno do Brasileirão, onde o Corinthians quer chegar? Corinthians, por si só, toda a competição que ele disputa idealiza títulos, né? E a gente sabe tudo o que aconteceu ali no período pré-Copa, né? Então a gente teve esse período de pausa, né? O Osmar conseguiu trabalhar bem esses dias com todos os atletas, né? Então a gente espera agora, definindo tudo, o pessoal voltando que estava machucado, então jogo a jogo a gente conseguir chegar onde a gente deseja na competição. E o Corinthians perdeu algumas peças, né, nessa parada para a Copa, o Balbuena, o Sid Clay, o Maicon. Como que você vê o Corinthians montado para esse retorno? Um Corinthians forte, né? A gente sabe que são grandes jogadores, né, que acabaram saindo, mas também chegaram jogadores com muita qualidade, né, que a gente sabe que podem, pouco a pouco, buscando seu espaço e mostrando seu futebol, né? Então a gente espera que o quanto antes todos se sintam em casa, que a gente possa criar esse grupo muito forte para poder estar brigando sempre por competições. Tá aí, então, olha, o Fagner já com a cabeça no Corinthians. Corinthians é 10º colocado, joga contra o Botafogo, joga em casa na Arena Itaquera, quarta-feira, 9h45 da noite.